entendendo o sofrimento. Será que você sabe entender realmente o que é um sofrimento? Fernando, fala para nós aqui. Entender o próprio sofrimento também é uma angústia? Ô Faria, o sofrimento é uma... A pessoa entender o próprio sofrimento é muito difícil a pessoa conseguir entender. Por quê? Porque geralmente as causas do sofrimento, elas são absolutamente inconscientes, que leva a pessoa a entrar no estado de sofrimento. Se a gente for ver a etimologia da palavra sofrimento, ela vem lá do latim, quer dizer sufferere, tá? E essa palavra ela quer dizer o seguinte, Faria, sob correntes, sob ferros. Suf quer dizer sob, ferrer, ferros. Então quer dizer, sofrimento, se a gente for ver literalmente o nome lá da origem latina, quer dizer sob correntes, sob ferros. Quer dizer, o sujeito acorrentado. Tá? E o sofrimento é mais ou menos isso. A pessoa se sente acorrentada a alguma coisa desagradável. Alguma coisa está perturbando. Está perturbando ali. Ó. Você entendeu? Então a pessoa tem que entender que o sofrimento tem 3 tipos de sofrimento que a pessoa passa. Que é o sofrimento moral, que eu acho mais importante deles. Tá? Tem o sofrimento material e o sofrimento físico. O material é aquele sofrimento que a pessoa passa. Às vezes ela bate o dedo num martelo, uma coisa assim, tá lá, ela sente aquela dor, aquele sofrimento, tá? Aquele sofrimento físico. E esse sofrimento moral é o que mais judia das pessoas, é o que as pessoas mais sofrem, tá? E que é difícil de tratar. Então esse sofrimento moral a gente pode classificar da seguinte forma. Então nós temos lá as mágoas, o ódio, por exemplo, é um sofrimento moral, tá? A pessoa... as angústias, a tristeza, tá certo? Então nós temos também o ciúme, a inveja, tudo isso é sofrimento moral. Então as pessoas têm que buscar o que? Entender a causa que leva elas a esse tipo de sofrimento. Fernando, me explica uma coisa aqui. Qual que é a diferença básica, então, da angústia com a tristeza? Tem alguma correlação ou são sentimentos diferentes? Então, a angústia, viu, Faria, é uma coisa que vem de dentro. Tá? A gente não sabe por que está sentindo aquilo. É uma coisa, é o que a gente chama de sofrimento endógeno, vem de dentro para fora. Tá? E a tristeza, muitas vezes, é uma decorrência, é uma reação em decorrência a um fato triste que aconteceu. Uma perda de uma pessoa querida, uma perda de emprego. A pessoa, muitas vezes, ela colhe aquele sofrimento, que é a tristeza. Ela fica triste por algum tempo. Tá? Agora, a angústia é uma coisa que vem lá de dentro, lá do íntimo da pessoa, e muitas vezes não tem causa aparente. Tá? E a angústia, muitas vezes, é um dos sintomas que leva a pessoa à depressão. É um dos sintomas da depressão, a angústia. Aquela angústia que a gente fala idiopática, que não tem causa aparente, motivo. Muitas pessoas até comentam sobre isso, falam, nossa, hoje eu estou angustiado, não sei porquê. Né? E realmente isso acontece. Não, e nem sempre o que a pessoa fala que está angustiada é uma angústia verdadeira. Tá? Às vezes ela está indisposta com alguma coisa. Está com preguiça, está meio adoentada, tendo mal-estar. Tá? Eu estou angustiando. Não é angústia. A angústia é uma coisa que demora dentro da pessoa. A pessoa, quando ela sente, ela fica às vezes semanas e até meses sentindo aquela angústia. Mas é um tipo de sofrimento. É um tipo de sofrimento moral. Moral. Tá? E a gente tem que lembrar uma coisa, que todos esses sofrimentos morais que a gente passa na vida, Faria, muitas vezes pode levar à somatização de doenças. Aí que está o perigo. Tá? Então, por exemplo, as pessoas que têm muita mágoa, que sentem muito ódio, raiva, desejo de vingança, tá? Vontade de vingar de uma pessoa, vontade de matar uma pessoa, tá? Que também é um sofrimento moral. Essas pessoas, muitas vezes, elas vão fazer o quê? Vão fazer doença. Às vezes a doença é uma decorrência desse sofrimento moral. Então, quando a pessoa começa a sentir que ela está tendo esse sofrimento moral, ela tem que buscar o que ajuda. Ela tem que começar a tentar compreender aquilo que levou ela a sentir, vamos supor, uma mágoa, um ódio, uma inveja, um ciúme. Você citou justamente essa questão do ciúme. O ciúme também é um tipo de sofrimento. É um sofrimento moral. Tá? Muito comum, inclusive. Judia demais, né? Porque o ciúme, viu, Faria, ele está ligado aqui, aquele amor de apego, que a gente chama de amor imaturo. Tá? A pessoa que tem aquele apego doentio pelo objeto que ela acha que ama. Tá?
Porque o amor verdadeiro é o que a gente chama de amor maduro. É aquele amor que não tem aquele apego, tá? Que faz a pessoa sofrer. Porque o que faz a pessoa sofrer é o medo de perder a outra pessoa que ele ama. Tá? Então, antes que ele perca a pessoa que ele ama, ele já começa a desenvolver esse sofrimento moral que a gente chama de ciúme. Tá? Que a pessoa já começa a desconfiar, fica atrás da outra, ligando toda hora, aquela encheção de saco, fazendo chantagem emocional, querendo controlar a pessoa, tá? Querendo manipular a pessoa. Então tem que tomar cuidado. O ciúme é um sofrimento moral e existe tratamento para o ciúme. É isso que é a boa notícia. Tá? Existe tratamento psicoterapêutico, tá? E existe também tratamento até medicamentoso, dependendo do ciúme da pessoa. Se for um ciúme incontrolável, obsessivo, aí existem medicamentos apropriados, tá, para tratar esse tipo de ciúme. Ciúme tem quantidade, ou seja, aquele que é mais ciumento, menos ciumento, ou é tudo uma coisa só? É de acordo com a ignorância do indivíduo. Você entendeu? É de acordo com a besteira do indivíduo. Então, o sujeito tem aquele amor, apego, minha mulher. Não, nós não somos donos de ninguém. Nós não somos donos nem dos nossos filhos. Tá? Tem um psiquiatra italiano, que é um escritor também, ele tinha um filho que era doente mental, e ele falava que a gente, para falar que um filho é nosso, é só aquele filho que é doente mental, que tem problema, que você vai ter que cuidar dele a vida inteira. Quando o filho é sadio, é inteligente, é normal, esse é um filho que você tem que liberar para o mundo. É o criado para o mundo. Criado para o mundo. Agora, se você tem um filho doente, com uma doença incapacitante, aí você pode bater no peito e falar, esse é meu filho. É porque é o filho que você vai ter que cuidar dele a vida inteira. Você entendeu, Fari? Então a gente tem que tomar cuidado com esse amor imaturo, que a gente chama. Que é esse amor de apego, esse amor possessivo. Porque isso às vezes nem amor direito é. Porque o amor liberta, né, Fari? Com certeza. Então, só para a gente encerrar o nosso assunto aqui, entendendo o sofrimento, entender momentos difíceis também é um desafio? É um desafio, viu, Faria? Porque momentos difíceis todos nós vamos passar. A gente passa várias vezes. Então, quer dizer, uma coisa que a gente não pode controlar são os momentos que nós vamos ter que passar, porque isso pertence ao futuro. Então, ninguém controla o que vai acontecer. Nem sabe o que vai acontecer. Nem sabe. Então, o que a gente tem que fazer, Faria? A gente tem que estar preparado. Tá? A hora que enfrentar o problema, procurar enfrentar e tentar resolver. Agora, o que a pessoa não pode, tá? Que passa também a ser um sofrimento moral, a pessoa ficar se preocupando de forma, vamos dizer assim, doentia. Porque tem gente que fica preocupando com o futuro. Meu Deus, será que vai acontecer? Eu tenho medo do meu filho morrer, sofrer um acidente. Então, o sofrimento moral, então, requer uma mudança interna drástica. Drástica. A pessoa ela tem que procurar o quê? Uma autotransformação. Tá? Procura alguma coisa, um profissional, sei lá, mas procura resolver o problema, porque esse tipo de sofrimento tem como tratar. Tá? Tem como a pessoa entender, tá? E a melhor forma é a gente se conscientizar da causa que te levou ao sofrimento. Porque quando a gente passa pelo processo de conscientização do problema, nós já temos mais de 50% do problema resolvido. Fernando, podemos dizer então que o entender o sofrimento é a lei do plantar e colher? Também, porque a lei do plantar e colher, ela funciona no sentido muitas vezes preventivo, tá? Se você planta banana, não tem como colher maçã. Tem, Faria? Não tem. Então, se você planta coisas ruins em relação às outras pessoas, provavelmente você vai colher coisa ruim lá na frente. Se você faz um furto, se você faz uma maldade com a pessoa, você vai ter que colher alguma coisa. Agora, quando alguém faz alguma maldade com você, procurar o quê? Entender. Tá? E não ficar carregando aquela mágoa. Muitas vezes a pessoa fica com sentimento, desejo de vingança, que também é uma forma de sofrimento moral, tá? E ver que as coisas é o seguinte, se a pessoa cometeu mal com você, é problema da outra pessoa. Agora, é o que eu falo, às vezes é muito melhor a gente sofrer o mal do que provocar o mal numa pessoa. Aprender com as lições do sofrimento. Exato, porque senão tem essa lei que a gente chama de causa e efeito. É você plantar e colher. Se você faz o mal, você vai colher o mal lá na frente. Com certeza. Fernando, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigado pelo tema aí. Eu que parceria com a Eliana Barbosa.
porque esse tema foi publicado na edição também do Jornal da Manhã, Entendendo o Sofrimento. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço, Fábio. Bom,